Imagine acordar amanhã dentro do multiverso da Royalverse. Qual poder você escolheria? Trilhar um caminho filosófico como os desbravadores em Star Rail? Dominar os elementos com uma visão em Teyvat? Ou abraçar o caos absoluto e destrutivo da energia Honkai? Com tantas opções, a escolha parece impossível, mas e se eu te disser que você está olhando para o lado errado? Que a energia mais devastadora de todas já existe, conecta todos esses mundos e possivelmente você já a utilizou sem nem perceber. As últimas atualizações de Honkai Star Rail não apenas confirmaram a teoria antiga da comunidade, elas escancararam o sistema de poder mais antigo e poderoso de toda a Royalverse. Esqueça a energia Honkai, esqueça a autoridade inquestionável dos Ions, esqueça as leis divinas de Celestia. A verdadeira força motriz desse universo é o desejo. Funciona assim: quando alguém canaliza os desejos, a esperança ou a fé de outras pessoas, não ocorre uma simples soma de energia, é uma multiplicação exponencial, uma anomalia cósmica. Essa força é tão esmagadora que permite a um único indivíduo distorcer as regras da realidade, sustentar a existência de deuses e até impedir o colapso de mundos inteiros. Não é magia, é a materialização da vontade. E o mais absurdo dessa história toda, essa lei universal estava escondida bem debaixo do nosso nariz desde o primeiro dia. Desde o momento exato em que o viajante brilhou dourado em Inazuma, passando pelas chamas da esperança herdadas em Honkai Pact Third, até o dia em que você, sim, você, do outro lado da tela, salvou uma realidade inteira em Guns Gear Z. Hoje, nós vamos destrinchar como essa mecânica oculta funciona, como ela reescreve tudo que achávamos que sabíamos sobre as maiores batalhas da Royalverse e por que a arma mais letal desse multiverso sempre fomos nós. Fica aqui comigo até o final, porque eu sou o Angel e você está em mais uma teoria. O que separa um deus de um mortal? A resposta definitiva não é a energia Honkai, não é a autoridade esmagadora dos Ions, muito menos as leis absolutas de Celestia, a força motriz mais devastadora de toda a árvore imaginária, capaz de distorcer o tempo, reescrever a realidade e transcender dimensões. É uma energia intrínseca que todos possuem, mas quase ninguém entende. A força do desejo, o peso incalculável da fé. Se você acompanha as narrativas da empresa desde o começo, já percebeu um padrão? Quando o apocalipse bate na porta e as leis da física e da magia colapsam, nossos protagonistas parecem puxar uma bateria externa do mais puro nada. E eu sei exatamente o que se passa na sua cabeça, e de muita gente nessa mesma hora. Lá vem o poder do roteiro de novo, o famoso poder da amizade ou protagonismo. Se estivéssemos falando de uma história qualquer, eu concordaria. Na maioria das obras de ficção, o poder do sentimento é só um deus ex-machina preguiçoso, um milagre tirado da cartola porque o autor não sabia como salvar o herói. Sentimento puro em animes genéricos não tem cálculo, não tem regra e é totalmente imprevisível, mas nós não estamos falando de um anime genérico. O que nós amamos destrinchar nesse canal são sistemas de poder complexos, que possuem muitas estruturas, inclusive narrativas, e são cirurgicamente construídos. Na Royalverse, a esperança não é um recurso poético, ela é uma mecânica quantitativa. Funciona como uma engrenagem exata. A crença de um único indivíduo pode não abalar o mundo inteiro, mas os desejos de milhares canalizados em um único avatar criam uma anomalia cósmica. É uma energia mensurável e capaz de converter pura fé em impacto físico e até mesmo alterar o tecido da realidade. Para você visualizar isso na prática, pense no sistema de To Be Hero X. Nesse anime, incrível inclusive, a crença dita literalmente as regras do mundo. Quanto mais pessoas depositam sua fé em um herói, mais o rank dele sobe e mais absurda se torna a sua força. Se ele está à beira da morte e subitamente vira o jogo, não é o autor roubando a favor dele, é a física daquele universo agindo. Ele simplesmente absorveu e converteu a vontade coletiva da multidão. Na Royalverse, a lógica opera sob a mesmíssima matemática. Aqueles momentos em que muita gente revirou os olhos achando que era só um furo de roteiro, na verdade, eram a engrenagem mais antiga da franquia girando diante de seus olhos, ditando as regras de quem vive e quem morre nesse multiverso. E no vídeo de hoje, nós vamos mapear exatamente como esse sistema oculto opera em todas as camadas. Vamos desde o exato segundo em que o Aether materializou a ambição de uma nação inteira para bater de frente com o Arconte, até o ápice absurdo de Guns Gear Z, onde essa exata mesma força precisou ser ativada para impedir o apagamento de uma realidade inteira, para assim no fim conseguirmos entender de verdade como funciona essa misteriosa e poderosa energia. Se você joga Genshin Impact desde o começo, ou se já sobreviveu ao arco de Inazuma, confessa, bateu até uma nostalgia agora, né? Dá até pra lembrar da época que a galera tentava atravessar o oceano com Kaeya. Inclusive, se você é dessa época, comenta aí embaixo. Mas voltando aos trilhos, vamos alinhar a nossa mente aqui. Quando pisamos em Inazuma, a Shogun não havia apenas fechado as fronteiras do país, ela havia declarado guerra contra a própria ambição humana. Através do decreto de caça às visões, a Arconte tentou esmagar qualquer traço de desejo e mudança, acreditando que isso era o único caminho para a sua eternidade.
E assim, após passar muitas dificuldades, chegamos ao grande ápice desse arco, onde o viajante acaba sendo arrastado para o plano da Eutimia. Aquilo não era apenas uma arena de combate, era a paisagem mental de uma deusa, um espaço onde a vontade da Arconte era a lei absoluta da física. Sim, isso mesmo que você pensou, uma expansão de domínio. Quer dizer, sem poder suficiente, encurralado e sem luz no fim do túnel, a vitória do protagonista, usando apenas a própria força, era matematicamente impossível. A sua ambição individual quebrou contra a parede inabalável da eternidade, e no exato milissegundo em que tudo parecia perdido, a Yae Miko revela uma engrenagem oculta. Ela ensina o viajante a canalizar os desejos dos usuários de visão, aquelas mesmas visões roubadas e cravadas na estátua da Arconte. Uma vez libertos, esses desejos reprimidos precisavam de um conduíte. Eles confiaram sua fé ao viajante, o único ser capaz de suportar essa carga colossal. Banhado por uma aura dourada, ele não estava mais lutando sozinho. Ele havia se tornado a manifestação física da vontade de uma nação inteira, e com isso, ele virou o jogo. Agora pare e analise a genialidade por trás disso. Genshin Impact não construiu essa batalha no vazio. O jogo inteiro esfrega esse sistema na nossa cara desde o minuto zero. Embora muitos na época tivessem achado que foi apenas roteiro. Afinal, qual é o nome do sistema que usamos para invocar os personagens? Desejos. Qual é a origem narrativa do Aether e da Lumine? Eles são literalmente viajantes das estrelas. E para quem os humanos sempre olham quando querem fazer um pedido? Para as estrelas. E o que é uma visão na sua essência? Ela só se manifesta no mundo físico quando a ambição de um humano atinge uma massa crítica, um desejo inabalável. Isso é a prova de que a estrutura de Teyvat é moldada ao redor dessa física. O desejo não é uma metáfora, ele é uma matéria tangível e convertível. Aquele brilho dourado no plano da Eutimia nunca foi apenas o clichê preguiçoso de poder da amizade, foi o cálculo literal e preciso da conversão de fé coletiva em uma energia de aniquilação. Mas preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Se Genshin Impact introduz essa mecânica de forma contida, filosófica e humana, os outros jogos da empresa pegam essa exata mesma matemática e a chutam para a escala mais absurda possível. Então, se você é do tipo que fica fascinado em entender a engenharia de sistemas de poder de obras, respira fundo, porque agora nós vamos descobrir como essa mesma lógica evoluiu de formas insanas, distorcendo a realidade de Honkai Star Rail, Honkai Impact e atingindo seu ápice em Guns Girl Z. Fica comigo até o final, porque eu garanto que você não vai se arrepender. Deixando as fronteiras de Teyvat para trás e evoluindo para uma escala cósmica, nós pousamos em Honkai Star Rail, e foi exatamente aqui, nas atualizações mais recentes, que a Royalverse pegou esse conceito abstrato e colocou no papel, e esfregou a verdade na nossa cara. Foi o exato momento em que minha cabeça explodiu e todas as peças do multiverso se encaixaram. O palco dessa revelação é Planacardia, ou a Ratopia. O planeta natal da nossa navegadora Himeko é o marco zero onde o Expresso Astral reiniciou sua jornada, um mundo banhado na influência de Aha, o Aeon da Euforia, onde a arte ganha vida e o entretenimento dita as regras absolutas. Quando a tripulação chega lá, exatamente durante a lua cheia, ela dá de cara com os Phantasmoon Games, uma competição bizarra e caótica, onde 8 participantes lutam para acumular um recurso bem específico, com um único objetivo: conseguir uma audiência com Aha e ascender ao patamar de um Aeon por exatos 1 minuto. Mas o que começa como uma gincana absurda, rapidamente mergulha em um abismo. Nós somos atingidos por revelações pesadíssimas sobre o passado de Himeko, descobrimos como o planeta foi transformado em uma pintura por Grafia, entre outras bizarrices. Mas para a teoria do nosso vídeo de hoje, nós vamos isolar a engrenagem que faz toda essa loucura girar, o elemento que conecta as estrelas ao vazio do espaço, o Wish Power, ou traduzindo de forma mais direta e crua possível, o poder do desejo. É, exatamente a mesma força que fez o Aether brilhar dourado em Inazuma. A diferença brutal é que agora em Star Rail, o jogo oficializa e quantifica o sistema. Ele te mostra na prática como a fé pode ser medida por rankings, acumulada em linhas de vida, tecida e consumida para distorcer a realidade à sua volta. E o detalhe mais perturbador de todos, o Wish Power, canalizado por lá, é tão massivo e tão inimaginavelmente colossal que está sendo usado para manter um Aeon adormecido. Eles estão literalmente usando a força da crença como um anestésico para segurar Ouroboros, uma entidade descrita como um devorador de mundos, ou um buraco negro vivo. É nesse arco que a energia deixa de ser só uma intuição e se torna ciência. Nós vemos os habitantes de Planacardia usando a fé como combustível e moeda de troca no cotidiano. Isso levanta uma hipótese aterrorizante. Em um universo onde conceitos metafísicos ganham forma física, onde seres ascendem ao status de Deus, se a fé e a crença geram energia infinita, o que impede que os atuais Aeons sejam apenas engrenagens alimentadas e sustentadas pelas orações e delírios daqueles que os seguem? Mas respira, se depois de ver tudo isso sobre Genshin Impact Star Rail, você pensou, a Royalverse deve ter inventado essa mecânica agora, em
ano 2026 para justificar os furos de roteiro, você não poderia estar mais enganado. Essa força não é uma novidade, ela está cravada no DNA da franquia desde o seu começo. O grande irmão mais velho da empresa, Guns Girl Z, é a prova viva e incontestável disso. O nosso ponto zero, o momento histórico em que, pela primeira vez em todo o multiverso, o desejo inabalável de alguém de outra dimensão interferiu diretamente para salvar o destino de uma realidade inteira, acontece nesse jogo tão desconhecido. Para entender a magnitude do que acontece em Guns Girl Z, nós precisamos voltar no tempo, até porque esse jogo é quase um artefato perdido na franquia, trancado no idioma chinês e com servidores fechados, o que faz com que poucos no ocidente realmente conheçam seus segredos. Lançado em 2014, GGZ é o predecessor direto de Honkai Impact Third, é literalmente uma linha do tempo espelhada, o exato mesmo ponto de partida, mas com um desvio brutal no meio do caminho, que altera o destino de tudo. O ápice dessa loucura acontece na expansão Fire Moth. Imagine um cenário 5 anos após o fim absoluto do mundo, um apocalipse desencadeado pela própria Kiana, que despertou como Hasher e simplesmente varreu a humanidade do mapa. Nas ruínas de tudo que sobrou, os poucos sobreviventes formaram uma organização de resistência chamada Fire Moth. E antes que você, jogador de Honkai Impact, aponte o dedo pra tela e diga sim, é uma versão alternativa da facção que nós já conhecemos. Mas aqui a dinâmica é um pouco diferente, já que personagens como Cilly também estão como membros. É nesse inferno que assumimos o controle de Hourage Kyushu, uma garota que desperta sem memória em um trem rumo à base da resistência e passa a lutar com unhas e dentes pela fagulha de vida que restou no planeta. Inevitavelmente, ela entra em rota de colisão direta com a Kiana Hasher. Mas a peça fundamental para a nossa teoria acontece bem no clímax absoluto dessa DLC. A nossa Hourage carrega nas costas o peso esmagador de ser a salvadora dessa realidade despedaçada e se vê diante de um terror insuperável. Ela não precisa lidar apenas com a Kiana, que apagou o mundo. Ela dá de cara com uma Mei Hasher em um nível de poder absurdo. As duas estavam prestes a colidir em um combate que iria estilhaçar a própria malha da realidade, e é exatamente aqui que a empresa solta o seu maior plot twist, porque quem intervém para impedir a aniquilação total é você. Sim, você mesmo, o jogador, não como um avatar de anime dentro da história, mas como uma entidade externa. Se você devorou a lore de Honkai Impact ou a visual novel da Antitropy, sabe que a cosmologia da Royalverse é dividida em dimensões. Nos planos mais altos, habitam seres com a capacidade de reescrever a própria realidade do universo, e o jogo pega essa lógica e trata você, a pessoa que aperta os botões, vence as lutas e força a narrativa a andar, como uma entidade de uma dimensão superior, o que é uma sacada narrativa bem genial, porque nós literalmente controlamos o destino deles. E no clímax de GGZ, a narrativa quebra e olha diretamente pra você. A Hourage está caída, prestes a morrer, o mundo ao redor está tão vazio que não sobrou absolutamente ninguém vivo a quem ela pudesse pedir ajuda, e não existe povo para emanar esperança, porque a bateria externa da humanidade secou, uma vez que todos que ainda estavam vivos já haviam desistido. Todos, exceto você. Você continuou jogando, você chegou até o final daquela história porque acreditava que poderia forjar um final diferente, e por reconhecer isso, o jogo te dá uma última escolha, a opção de transferir o seu poder através da tela para dizer a ela que se levante, porque foi você quem sofreu ao lado dela até ali, e você entende porque ela não pode perder hoje. Quando você faz isso, a Kyushu responde, ela se ergue, absorvendo a fé de uma entidade de uma dimensão superior e enfrenta o fim do mundo de frente. E no desfecho metaficcional arrepiante da franquia, ela olha diretamente nos seus olhos e pergunta se você quer ficar só mais um pouco para ver o novo mundo que ela estava para construir. Foi aqui, essa é a primeira vez que a força do desejo foi realmente utilizada na Royalverse. Diferente de Nazuma, não foi a ambição de um país inteiro. Diferente de Planecardia, não foi um torneio de deuses. O poder aqui veio de uma energia íntima e solitária, uma transferência direta de fé entre escolhida e um observador invisível que se recusou a aceitar o game over. Esse é o grande marco zero, a engrenagem absoluta de tudo, aquilo que veríamos a empresa usar para reescrever o próprio multiverso muitos anos depois. E avançando alguns anos na linha do tempo, nós chegamos nele, o queridinho indiscutível desse canal, Honkai Impact Third. Mas atenção, alerta vermelho de spoilers. A parte 1 do jogo já acabou faz um tempo, mas se você ainda acompanha a lore pelos meus resumos, pula o vídeo até a minutagem que vai estar aparecendo na tela agora, porque nós vamos mergulhar no clímax absoluto da batalha final. Aviso dado, então respira fundo. Após eras de sacrifício, Kevin Caslana, o antigo herói da humanidade, decide puxar o gatilho do projeto Stigma. O plano dele, usar
usar a autoridade da finalidade para fundir a consciência de toda a humanidade em um Tsukiyomi infinito. Digo, um sonho coletivo eterno. Ele sacrificaria a individualidade de cada ser humano para criar uma nova espécie, imune e capaz de coexistir com Honkai. Era a salvação através da aniquilação total da nossa essência. No clímax dessa guerra, Kiana, Mei e Bronya batem de frente com Kevin, que havia transcendido, alimentado pela energia de incontáveis bestas Honkai e com a essência do Hesher do fim, que estava selado na lua. Ele se tornou a criatura mais próxima de um deus absoluto. Com um simples movimento, ele ergueu uma barreira intransponível. A força bruta das garotas falha na hora de tentar atravessar, e a vitória parecia de todas as formas impossível. Mas é exatamente aqui que a semente plantada lá em Guns Z floresce, só que em uma escala estupidamente maior. A Hyperion, uma anomalia viva cuja complexidade renderia um vídeo exclusivo só pra ela, entende o que precisa ser feito. Ela reconhece o capitão, mas não como um avatar no convés de uma nave. Ela olha através da tela e enxerga você. E não apenas você, mas os milhares de jogadores simultâneos que estavam travando aquela exata batalha. Diante da recusa absoluta da humanidade em se render, a Ai-chan age como uma antena cósmica e canaliza de forma explícita e literal os desejos de todos os jogadores. A diferença aqui, em relação a Kyushu, é brutal. O desejo deixa de ser individual e se torna um oceano coletivo. Ela reúne a fé de milhares de pessoas reais que riram, sofreram, choraram e cresceram ao longo dos anos, lado a lado daquelas garotas. Pessoas que clamavam por um fim para toda aquela dor. Ela então condensa cada miligrama dessa vontade coletiva em um único disparo. E assim, despedaça a barreira de Kevin, deixando o caminho livre para o combate final. O desejo não é um subproduto do roteiro. Ele é a mecânica mais fundamental e antiga da Royalverse, a energia mais visceralmente humana e, num paradoxo bizarro, a única capaz de estilhaçar a vontade divina. Pense bem, em todas as vezes que esse multiverso esteve à beira do colapso, o gatilho que permitiu que os mortais humilhassem deuses nunca foi um artefato mágico, mas sim a vontade condensada. Diferente dos caminhos dos Ions, das autoridades, dos Heshers ou das Gnoses em Teyvat, que possuem regras e tetos de poder pré-estabelecidos, a matemática da fé não tem um limite de escala. O seu único combustível é a recusa absoluta de aceitar o game over. Ela nasce de pessoas que olham para um destino trágico e já traçado e dizem não. E quando a esperança de milhares de indivíduos entra em colapso e encontra um conduíte, um catalisador capaz de suportar o peso dessa emoção sem enlouquecer, esse avatar transcende e não apenas vence uma luta, ele reescreve a própria realidade. É por isso que as ambições estilhaçadas de Inazuma encontraram refúgio no viajante, e por isso que o Wish Power reage de forma tão absurda e anômala ao redor do Trailblazer. E é por isso que a Kyushu clamou por uma entidade de uma dimensão superior. Na cosmologia da Royalverse, nós nunca fomos apenas espectadores sentados no sofá, nós somos a bateria principal. Cada vez que você acompanha essas jornadas até a madrugada, cada vez que o seu peito aperta com o sacrifício de uma valquíria, cada vez que você sofre, torce e se recusa a fechar o jogo porque precisa garantir que eles vençam, você está gerando essa anomalia. E dentro desses mundos complexos que nós tanto amamos, eles finalmente aprenderam a canalizar essa presença. Eles aprenderam a nos usar como arma definitiva para trazer assim seu grande final feliz. E por falar no futuro, nós não podemos esquecer o caçula da empresa, ZZZ. É verdade que nas ruas de Nova Eridu, essa mecânica ainda não estourou de forma explícita. Nós sabemos que o Paeton possui uma conexão anômala e poderosa com os Hollows, mas o grande momento de ignição ainda está adormecido. Mas com tudo que nós mapeamos hoje, pare e reflita. Você realmente acha que a Royalverse não está preparando esse momento nos bastidores? Porque o multiverso inteiro está amarrado por essa lei, e quando você sobrepõe essa regra aos grandes mistérios que ainda restam, as implicações ficam verdadeiramente assustadoras. Pense em Genshin Impact, a lore mais obscura e secreta do jogo, já escancarou que as Gnoses foram forjadas a partir de restos mortais do terceiro caído, um ser alienígena que veio das estrelas, exatamente como a Aether e a Lumine. Se os viajantes provaram ser conduítes perfeitos para canalizar a fé de Inazuma, será que as Gnoses não passam de baterias de desejo cristalizados, servindo como verdadeiro motor que sustenta a autoridade dos Arcontes? E expandindo isso, será que as entidades mais aterrorizantes de Honkai Star Rail, os próprios Aeons, não são apenas reflexos, entidades sustentadas até a divindade, única e exclusivamente pela energia gerada pela fé inabalável de trilhões de seguidores? As sagas inesquecíveis de Guns Z e Honkai Impact já chegaram em seus clímax absolutos e provaram a força desse conceito, mas para Teyvat, para o Expresso Astral e para Nova Eridu, o abismo de possibilidades está se abrindo. A engrenagem secreta da Royalverse finalmente foi exposta, e agora que você sabe exatamente como o código-fonte desse universo funciona, o palco é seu. Desça aí nos comentários e me diga onde e como você acha que o poder dos desejos vai reescrever a realidade da próxima vez.
Se nós passamos todos esses anos achando que aquelas quebras de quarta parede ou que o famoso poder da amizade eram apenas um fanservice emocional barato para fechar história, nós somos brilhantemente enganados. A Royalverse nunca esteve apenas contando histórias isoladas. O que ela estava desenhando na nossa frente, jogo após jogo, atualização após atualização, é a verdadeira fórmula absoluta de poder. Nesse multiverso, a realidade não é definida por quem tem a maior força bruta ou a energia mais destrutiva. A realidade é maleável. Ela é moldada por quem consegue forçar o próprio universo a aceitar que seu desejo precisa existir. E no topo inquestionável da hierarquia cósmica da árvore imaginária, acima da autoridade de Kiana, muito além das leis divinas de Celestia, e infinitamente superior aos Aeons, está o Observador, aquela presença invisível do outro lado da tela, a entidade que mesmo quando o roteiro ditava a derrota absoluta e o fim do mundo, nunca parou de acreditar nelas. A força mais devastadora e divina de toda a Royalverse é e sempre será a nossa capacidade visceral e humana de dar sentido, peso e vida a um mundo de fantasia, porque no fim das contas, a empresa nunca esteve brincando quando cravou seu lema lá no começo de tudo, pois vai ser exatamente com esse poder absurdo que os otakus vão salvar o mundo.